Jesus, recebam a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabemos que Deus, Ele é poderoso. Ele está aqui no plenário, como Ele está aí também, pelas ondas do rádio. Salmos 73, verso 16. Todos encontraram? Diga amém. Quando tentei compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi o fim deles. Certamente tu os pões em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Quão repentinamente são destruídos, totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho que acorda, assim, ó Senhor, quando quando acordares, os desprezará como fantasias. Quando o meu coração se amargurou, senti picada nos meus rins. Estava embrutecido e não sabia de nada. Era como um animal e perante ti. Todavia estou de contínuo. Tu me seguras pela minha mão direita. Guia-me com teu conselho e depois me receberás na glória. Até que eu tenha no céu, quem eu tenha no céu senão a ti. E na terra, se ninguém há que eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalece, mas Deus é minha fortaleza. É a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Digam amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, esse relato aqui é sobre Asaf. Asaf, ele estava passando por um momento de instabilidade terrível na vida dele. Por causa de quê? Porque ele estava observando os ímpios, a prosperidade dos ímpios. E quando ele observa a prosperidade dos ímpios, ele faz a seguinte pergunta, fala assim, olha, mas eu sirvo a Deus, faço tudo para ser fiel a Deus, e estou passando por essa situação terrível, que me adianta servir ao Senhor? Este era o questionamento de Asaf. Mas ele diz assim, quando eu tentei entender isso, eu fiquei sobremodo perturbado. Não consegui entender, me deu um pane na minha mente. Mas, quando eu entrei na casa do Senhor, então eu pude perceber o fim deles. O Senhor então mostra para Asaf qual era a conclusão da vida do justo e a conclusão da vida dos ímpios. Quando isso acontece, Asaf diz assim, então eu vou crer no Senhor, vou temer ao Senhor, meu coração está constante diante do Senhor, o Senhor é meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza, e é no Senhor que eu confiarei. E é isso que nós precisamos entender, queridos, e muitas vezes nós somos pegos de surpresa, observando a volta, e às vezes vem esse questionamento. Estou sendo fiel, estou fazendo campanhas na igreja, participo das quartas do grande mover de Deus, faço os meus votos, os meus dízimos, porque passo por essa situação. Então perceba que Deus, irmãos, Ele é surpreendente. Do nada Ele faz tudo. Ele pode mudar a nossa situação como que num passe de mágica. Quem está me compreendendo, diga glória a Deus. Talvez hoje seja o dia que Deus marcou para mudar a sua situação. Você quer ficar de pé, por gentileza, para nós adorar a Deus? Vamos adorar ao Senhor. Você veio para adorar? Diga glória a Deus. Então vamos adorar o Senhor. Ele é digno de honra, de glória, de toda adoração. Feche teus olhos. Se você puder, coloque uma mão no seu coração. E você vai cantar comigo. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo, canta. Tão certo como as manhãs que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Eu te louvarei. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Declara, igreja. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. E na presença dos deuses, a ti eu cantarei o quê? Louvores.
e na presença dos deuses, a ti eu cantarei bem forte louvores. Cante. E ao único que és digno de receber, feche os olhos e cante, a honra e a glória, a força e o poder. Clame ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Declare: coroamos a ti, ó Rei Jesus. Cante: coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos, cante. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Cante bem forte. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos, declare. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Comecem a dar glória, glória, glória a Deus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, aqui está, Senhor, todo este povo que aqui o Senhor enviou. Pai amado, Deus querido, Deus bendito e santo, Deus glorioso, nós clamamos ao Senhor nesta tarde, ó Pai, tarde de milagre e restauração, Senhor. Aonde estiver uma pessoa, meu Deus, enferma, aonde estiver uma pessoa, Senhor, que estiver passando por problemas de enfermidade, cura, Senhor, agora nesta tarde, pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Foi o Senhor quem disse, ó Pai, nós cremos porque está escrito: em meu nome orarão aos enfermos e os curarão. E nós oramos, Pai, pela cura nesta tarde, meu Deus, aonde estiver alojada esta enfermidade, esta dor, meu Deus, que incomoda o corpo físico, repreenda agora, meu Pai, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ó Espírito Santo da verdade, se houver alguém enfermo na alma, Senhor, doente, Senhor, na alma, psicologicamente, espiritualmente, ó Deus, cura, Senhor, agora, porque o Senhor tem poder para curar não somente as enfermidades físicas, mas as enfermidades espirituais, psicológicas, ó Pai, porque a tua palavra bem diz e afirma que o Senhor, meu Deus, a tua palavra em Hebreus capítulo 4, Senhor, a tua palavra é viva, eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, apta a discernir pensamentos e intenções do coração. Espírito da verdade, Deus Todo-Poderoso, aonde estiver uma pessoa triste nesta tarde, angustiada, Senhor, arranca esta tristeza agora, arranca esta angústia agora, meu Deus, em nome de Jesus Cristo nós oramos, Pai. Vá de encontro a esta causa impossível para ela, Senhor, para ele, meu Deus, porque para ti tudo é possível, Senhor, e nós cremos, meu Deus, quantas pessoas já testificaram de milagres recebidos na casa do Senhor, que nesta tarde não seja diferente e nós sejamos contemplados pela tua misericórdia, e nós sejamos
contemplado pela tua misericórdia, meu Deus, e o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa proteger e guardar o seu povo, Senhor. Venha confirmar esta bênção, ó Pai, venha confirmar esta vitória. É assim que nós oramos nesta tarde e nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. E toda a igreja digam: Deus abençoe vocês. Ficam à vontade, sentem por gentileza. Nós vamos orar mais um pouquinho nesta tarde, mas nós vamos orar com o voto do sangue de Jesus tem poder. Nós vamos orar com ele nas mãos e pedir para que o Senhor faça a tua obra, que o Senhor nos proteja. Queridos, um pouco antes de eu sair de casa, eu fui atualizar o WhatsApp e eu recebi um vídeo lá do Mato Grosso, da região onde nós estávamos. E os irmãos estão ali passando por um momento de muita dificuldade, preocupação até mesmo. Estão passando por uma estiagem muito grande, já há alguns dias, mais de meses, sem chuva, muito fogo em volta, muita fumaça. E hoje o relógio, pastor, bateu 51 graus, 2 horas da tarde. Eu tenho o vídeo aqui. O irmão me mandou, falou: pastor, ora por nós, que o negócio está bem complicado para cá. E eu quero pedir para você colocar de pé e nós vamos orar. Vamos apresentar os irmãos lá do Mato Grosso, do Centro-Oeste. Lá é assim, irmãos. Nós já chegamos a passar por temperaturas cerca de 53 graus lá na região. É muito quente, gente, é muito quente. As criações sofrem, as pessoas sofrem. Ali é uma região muito delicada. Eu me refiro à região ali de Confresa, onde nós estivemos, vai até Vila Rica, divisa com Pará, Tocantins, Palmas, Tocantins também é uma região muito quente. É bastante complicada a região lá. Então nós vamos orar e agradecer a Deus. E hoje eu quero falar aqui sobre gratidão. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre isso. E a gente aproveita e agradece a Deus. Olha que clima gostoso a gente tem aqui. Gente, nem ventilador em casa a gente não costuma usar até hoje. A gente vai deitar depois do almoço, aquela descansada. Você não precisa ligar o ventilador. Ali na região, irmão, se você não ligar ar-condicionado, você não sobrevive. E tem pessoas que não têm condição lá. Eu conheço muita gente que no máximo ventiladorzinho amarrado com arame. Lá na região do Mato Grosso. Então vamos orar por eles e agradecer. Vamos ser gratos a Deus. Fala: Deus, muito obrigado. A gente está aqui em Uberlândia, em Minas Gerais. Olha que clima gostoso a gente está vivendo aqui. Os irmãos têm um aperto muito grande. Região Nordeste também. Região Nordeste é muito complicada, região seca, região árida, né? As criações nessa época sofrem muito, alguns até morrem porque não tem água, não tem comida. E olha a fartura que a gente tem aqui, hein, gente? Vocês estão comigo? Diga glória a Deus. Vamos orar então e agradecer a Deus? Fica de pé, você que pode. Senhor, nós apresentamos aqui, Senhor, os nossos votos. Ó Deus, tudo pela oração e pela palavra é santificado ao Senhor. Consagra mesmo, Pai. Neste voto nós vamos apresentar a vida dos nossos irmãos lá do Centro-Oeste, especialmente da região do Mato Grosso, Senhor, divisa com Pará, com Tocantins, que estão enfrentando dificuldades, meu Deus, clima extremo, Senhor. A 50 graus, 52 graus, meu Deus, tem misericórdia. Que o Senhor possa enviar o alívio, envia chuva para eles. Envia, Senhor, o alívio. E nós agradecemos o Senhor por estar aqui, ó Deus, e ter toda essa segurança climática também. Senhor, e conforto climático. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, nós te agradecemos. Mas pedimos para que o Senhor tenha misericórdia dos nossos irmãos. Ajuda eles, meu Deus, e envia para eles o refrigério. Em nome de Jesus, assim nós oramos e agradecemos ao Senhor, certo da tua resposta. Amém? E amém. Aqui está o meu voto. Você vai pegar aí o seu voto, queridos, e você vai apresentar a Deus a sua gratidão. Cadê meu celular? Eu estou sem espécie, mas eu vou fazer um pix aqui. E você vai poder ajudar também nas 3 modalidades, viu, gente? Crédito, débito e pix. Sejam honestos, sejam sinceros, agradeçam a Deus. Eu quero fazer aqui a minha oferta, nós vamos fazer via pix. Quando você pegar o seu voto, seja honesto com o Senhor e agradeça a Deus, seja grato ao Senhor. Porque vejam bem que a gente precisa, queridos, parar de reclamar por aquilo que a gente não tem e começar a agradecer mais por aquilo que a gente tem, certo? Quando você faz essa análise, queima o nosso coração por saber que Deus, Ele é tão fiel e tem cuidado de nós. Se você precisar da máquina para passar o seu cartão de crédito, está aqui o pastor Samuel. Você pode só dar um sinal com ele, para ele vai até você.
você vai passar o seu cartão de crédito, débito, ou você pode fazer a cópia do código QR, como eu acabei de fazer aqui, e fazer a sua transferência via Pix, tá bom, gente? Você pode fazer a sua transferência via Pix. E não esqueça, você que está na modalidade Pix, não esqueça de enviar o seu comprovante, tá bom? Para que a sua oferta seja registrada. Copiou o código QR, obrigado, minha irmã. Copiou o código QR, é só você inserir o valor, insira o valor que você deseja ofertar, e aí você faz a sua transferência de forma segura e prática. Você vai direto já para as contas da igreja, tá bom? E aí você envia o seu comprovante para o número que muito possivelmente você já tem salvo aí, e você já vai estar ajudando diretamente a igreja Deus é Amor. O CNPJ é para onde você vai direcionar o seu Pix, é o 43 208 040 1000 ao contrário 36, tá bom? E aí você vai compartilhar o seu comprovante com as irmãs ali da livraria. E você envia para elas e elas vão imprimir esse comprovante e a sua oferta será registrada. Bem como eu acabei de fazer aqui. É muito simples, você não demora nem 2 minutos para fazer isso, tá bom? E eu vou te repetir aqui o número do WhatsApp. É 34 996 47 25 72. É para este número que você vai direcionar o seu comprovante. A irmã Lília já está ali só aguardando o seu comprovante para que ela possa então fazer o registro da sua oferta. Então nós vamos orar agora, queridos, com os nossos votos nas mãos. Se precisar da máquina, o pastor Samuel está ali para a sua oferta em crédito ou débito também, tá bom? E aí você vai fazer a sua oferta de gratidão a Deus. Agradeça ao Senhor pelo que a gente tem. Vamos agradecer a Deus. Enquanto nós estamos aqui, para a glória de Deus, às vezes temos do bom e do melhor. Tem muita gente aí sofrendo, Brasil afora, né? Vamos fazer esta oração? Você quer ficar de pé mais uma vez para nós orarmos com estes votos nas mãos? Você agradeça a Deus agora pela sua família, agradeça pela prosperidade que Deus colocou nas suas mãos e perceba que eu já falei aqui várias vezes, não sei se neste culto da tarde, mas à noite, por várias vezes eu falo, prosperidade às vezes não tem muito a ver com dinheiro, né? Mas o que é prosperidade? A primeira definição de prosperidade é a ausência de necessidade. Então, se você tem necessidade de alguma coisa, o Senhor diz que vai prosperar você, Ele vai estar dizendo para você, em outras palavras, que você não vai ter mais necessidade destas tais coisas. E eu não quero motivar você, por exemplo, quem toma medicamento controlado. Eu não vou incentivar você a isso, mas eu vou te contar um testemunho que aconteceu conosco já há muito tempo atrás. Inclusive era num culto na fazenda. Vão ofertando, pega a sua oferta, sua ajuda de contribuição, enquanto eu vou aqui testificando a vocês. Era um culto numa fazenda, nós estávamos numa campanha, uma fazenda próximo da cidade. E lá tinha um senhor, irmãos, que ele já estava praticamente inválido. Ele já não conseguia mais se levantar da cama sozinho, ele já não conseguia mais fazer seus afazeres, até por isso a sua esposa, era ela que fazia, cuidava dos bichos, tratava os porcos, as galinhas, fazia os serviços da roça ali. Porque ele não tinha mais essa condição. E quando nós fomos lá, e o Senhor disse em alto e bom som, da mesma forma que eu estou falando para vocês aqui, que a prosperidade é a ausência de necessidade, ele diz assim, olha pastor, eu tenho necessidade de tomar esse saco de remédio aqui. E era um saco de fato, irmãos, era um monte. Ficava pendurado assim num prego, bem próximo da entrada da cozinha da onde eles moravam. Falou, e a partir de hoje, eu não quero mais tomar esses medicamentos, eu quero que Deus me cure. Irmãos, não foi uma semana depois, ele já estava andando de moto lá na cidade, passava por nós, até dava uma buzinada para quem não conseguia sequer levantar da cama. Voltou a fazer seus afazeres, nós mudamos daquela cidade, já faz muitos anos atrás, e ele estava em perfeitas condições para a glória e honra do nome do Senhor. E aquela sacolada de remédio ele descartou aquele dia mesmo. Falou, se Deus vai curar, ele vai curar mesmo. E acabou. Isso é fé, viu, gente? Eu não vou incentivar você a fazer isso. Se você não tiver fé, não faça. Continua tomando seus remédios. Mas vejam bem que a prosperidade é a ausência de necessidade. Ele gastava um monte, uma sacolada de remédio todo mês na farmácia. E Deus o libertou, Deus o curou. Você tem fé para isso? Levante a mão e diga glória a Deus. Então fica de pé. Vamos orar a Deus? Feche teus olhos, apresente a sua oferta, a sua ajuda de gratidão. Vou apresentar meu comprovante aqui, que nós acabamos de fazer a oferta. E vamos orar a Deus, Pai de poder e graça. Nós apresentamos a todos os nossos irmãos, Pai. Olha só a multidão que o Senhor enviou aqui. Nesta tarde, Senhor, nós nos reunimos para orar e agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem
tem feito por nós, que o Senhor nunca deixou faltar o pão, o Senhor não nos deixa, ó Pai, enfermos, porque quando somos ameaçados pela enfermidade, o Senhor vem com cura, o Senhor vem com bálsamo, o Senhor vem com livramento, Pai, e nós cremos, ó Deus, na proteção divina. Pai, nós estamos aqui para agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado, Senhor, pelo que nós temos, muito obrigado pelo que nós somos, muito obrigado pela minha casa, pela minha família, pela minha esposa, pela minha filha. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos, e eu incentivo agora, Pai, toda esta multidão a agradecer ao Senhor, a ser grato a Ti, ó Deus. Eu peço a Ti agora que o Senhor abençoe também, ó Deus, os nossos irmãos lá no Mato Grosso, Senhor, também na região, Senhor, ali do Centro-Oeste, que estão enfrentando, Senhor, dificuldades, ó Deus, estão enfrentando clima extremo, Senhor, mais de 50 graus todos os dias. Tem misericórdia, Senhor, envia o alívio, o refrigério, meu Deus, cuida da criação, a plantação de cada um deles, Pai. Ali temos irmãos, meu Deus, de muita fé, que oram ao Senhor, que buscam o Senhor, que são sinceros, que são fiéis, dizimistas, ofertantes, estão ali, Senhor. Estende as suas mãos e abençoa também a região Nordeste. Cobre com teu sangue, Pai. Nos livra, Senhor, dos extremos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos e agradecemos ao Senhor. Receba no céu a nossa oferta, a nossa ajuda, a nossa contribuição, em nome de Jesus. Podemos assentar, por gentileza, e nós vamos cantando e você vai ofertando. Cadê as irmãs? Já passaram a salva? Aleluia, vamos cantar. Já passou? Então tá bom. Amém. Multiplica, Senhor, multiplica a farinha da nossa panela, o azeite da nossa botija. Multiplica, Senhor, multiplica. Multiplica, Senhor, multiplica a farinha da nossa panela e o azeite da nossa botija. Multiplica, Senhor, multiplica. Lá na praia da Galileia, Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, 5.000 alimentou. Multiplica, Senhor, multiplica a farinha da nossa panela e o azeite da nossa botija. Multiplica, Senhor, multiplica. Amém. Amém, Jesus. Palmas que louvam e exaltam o Senhor. Pode glorificar a Ele. Queridos, eu quero convidar vocês mais uma vez a se colocar de pé. Só vou te incomodar essa vez, aí você pode sentar, ficar muito à vontade na casa do Senhor. Nós vamos ler no texto de Lucas, Evangelho de Jesus, conforme o relato de Lucas, capítulo de número 17, verso de número 11. Vamos ler a história muito conhecida, esse relato, sobre os 10 leprosos. Eu disse para vocês que eu ia falar sobre gratidão, porque desde esta manhã o Senhor tem me tocado a falar sobre isso e nós vamos fazer isso. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 17, verso 11. Lucas capítulo 17, verso de número 11. Vamos ver a importância da gratidão. Todos encontraram? Diga amém. Vamos ler então. Está escrito assim: indo ele para Jerusalém, passou pelo meio de Samaria, da Galileia e da Galileia. E entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Quantos leprosos? 10 leprosos, os quais passaram de longe e clamaram a Jesus: Mestre, tem misericórdia de nós. Verso 14. Jesus, vendo-o, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Então Jesus disse a ele: Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Feche os olhos e diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo por esta palavra. Digam amém. Podem-vos assentar. Se você puder, desocupe as mãos. Dê uma salva de palmas para Jesus. Queridos, preste bem atenção que eu vou contextualizar vocês aqui
Só para a gente entender o que está acontecendo aqui. E depois a gente vai extrair daqui algumas lições. Pelo menos 3 lições aqui. E a diferença entre a gratidão e a ingratidão. E o tema, se eu fosse dar um tema, eu dou um tema para essa mensagem, vai ser esta. A diferença entre a gratidão e a ingratidão. Veja, Israel estava subdividida nesse contexto em 3 territórios. Quantos territórios eu disse? 3 territórios estavam subdivididos, sendo ela Judéia, Galileia e Samaria. Jerusalém estava dividida ou subdividida nesses 3 territórios: Judéia, Galileia e Samaria. Ou seja, Judéia tinha ali a sua capital, que era Jerusalém. A Galileia era onde Jesus vivia, estava ali a cidade de Cafarnaum, onde era a residência de Jesus, e entre essas 2 regiões estava ali a Samaria. Como os samaritanos, e vocês vão de convir comigo, você muito bem sabe disso, principalmente quem gosta da Bíblia Sagrada sabe que os judeus e os samaritanos, eles não eram muito amigos, não eram assim muito companheiros, né? Então existia já há muito tempo, isso não é de hoje, isso começou lá no Velho Testamento, essa inimizade entre judeus e samaritanos. E eles não se concordavam um com o outro. E como Samaria, essa região de Samaria estava entre Judéia e Galileia, inevitavelmente eles deveriam passar por Samaria. E sabe o que eles faziam? Aumentavam o trajeto. Por exemplo, se alguém saísse da Judéia para ir para a Galileia, eles aumentavam o trajeto em quase 100 quilômetros, justamente para não passar por Samaria. Olha aí para você ver a indiferença que eles tinham com os samaritanos, ou a aldeia dos samaritanos. Então, ao invés de passar por Samaria, eles davam a volta lá por cima. Então aí eles chegavam na Galileia, justamente para não passar por Samaria. Mas olha, quando nós vimos aqui o texto, a Bíblia diz para nós que Jesus indo a Jerusalém, capítulo 17, verso número 11, Jesus indo a Jerusalém, então subentende que ele sai da Galileia. Lembra que eu disse para você que Cafarnaum estava na Galileia e ele ia para a Judéia e tinha que passar por Samaria. A Bíblia diz, e ele passou no meio de Samaria da Galileia. Então ele vai, sai de um ponto e vai para o outro. Ele não faz como os judeus que dá a volta lá em cima. Não, ele passa por dentro de Samaria. Jesus, irmãos, ele não faz nada que é aleatório. Neste trajeto, observe, há uma distância de aproximadamente 136 quilômetros. Ele tinha que passar por meio de Samaria, e esse era o trajeto ainda mais curto. Agora veja, ele demorava cerca de 10 dias para fazer esta viagem. Lembrando que não existia Uber, tá bom? Não tinha carro, não tinha motocicletas, não era a pé. Muitas vezes eram a pé, principalmente pessoas humildes como Jesus. Então, esse trajeto a pé, queridos, demorava cerca de 10 dias de viagem, caminhando até chegar no seu destino. Quem está comigo, diga glória a Deus. Nesta viagem para Jerusalém, foi a última viagem que Jesus fez. Esta viagem foi a última que ele fez, porque ao chegar em Jerusalém, ele é preso, e aí se desenvolve todo aquele processo da prisão, crucificação e morte de Jesus. Nesse trajeto de 10 dias, ele passa por alguns lugares, e a Bíblia diz que ele encontra neste trajeto, neste processo, ele vai encontrar e passar ali. A Bíblia vai descrever para nós alguns episódios. Por exemplo, o jovem rico. Foi nesse trajeto que ele encontra o jovem rico e desenvolve todo aquele assunto. Ele pergunta para Jesus o que ele deve fazer para ser salvo e tal. E Jesus diz, vende tudo que você tem, doa aos pobres, depois você vem e terá salvação. Ele encontra o jovem rico e depois ele segue para Jericó. Ele entra em Jericó e a Bíblia diz, saindo de Jericó ele encontra o cego. Lembra dessa história? O cego Bartimeu, foi neste trajeto que Jesus encontra ele. E o cego clama a Jesus e tal. Jesus chama o cego, cura o cego e ele segue a sua viagem. Porque ele precisava chegar até o seu destino final, que era em Samaria, na Judéia. E Zaqueu, o publicano, foi neste trajeto que Jesus encontra no capítulo 19 de Lucas. É neste procedimento que Jesus encontra o Zaqueu. E todo aquele episódio do Zaqueu se desenvolve. Até que Jesus ia passando por Samaria. Agora, neste trajeto, Jesus vai passando por Samaria. A Bíblia diz que no versículo de número 12 do capítulo 17, entrando em certa aldeia, saíram 10 leprosos ao seu encontro. Quantos leprosos eu disse? 10. Então vejam, dentro desta cultura, irmãos, qualquer enfermidade de pele, por exemplo, eu acredito que alguém deve conhecer pessoas que têm
que fica a pele branca, vitiligo, acho que uma coisa assim. Aquilo já é considerado uma lepra. Qualquer ferida que não sarasse, qualquer tipo de enfermidade da pele, eles consideravam como lepras. Não era tão pura e simplesmente feridas expostas, mas até manchas na pele, era considerado como leprosos. Os leprosos, queridos, nessa cultura, eles eram tirados do convívio social. Eles eram levados para o lugar que se chamava, ou era considerado como leprosário, fora da cidade. Dali eles só retornavam se porventura a lepra fosse curada. Se a lepra fosse curada, eles poderiam passar por uma cerimônia que demorava aí cerca de 5 a 7 dias, para que o sacerdote pudesse atestar que de fato eles estavam curados da lepra. Então eles retornavam para o convívio social. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. E o pior de tudo, irmãos, que a lepra, neste contexto, ela era considerada uma doença transmissível. É por isso que os leprosos, queridos, neste contexto, eles tinham que gritar de longe: imundo, imundo, vai para lá, não passa perto de mim, sou imundo. Você está entendendo a situação, gente? E todas as pessoas que eram leprosas, se porventura visse alguém que viesse no caminho: imundo, sou imundo, vai para lá, não passe perto de mim. Pensa que, comigo, queridos, a situação triste, a situação deplorável. Você estava longe de casa, você estava longe talvez do esposo, dos filhos, ou da filha, ou da esposa, está lá no meio de leproso, está lá esquecido da sociedade, e ninguém podia sequer passar perto de você. E os leprosos deveriam, a lei mandava isso. Se vinha alguém, você, eu sou imundo, vai para lá, não chega perto de mim. Porque a lepra era contagiosa. Vocês estão me ouvindo? Diga glória a Deus. Mas Jesus veio. E Jesus veio, os leprosos cumpriram o rito. Eles gritaram: mestre, tem misericórdia de nós. Nós somos leprosos. Quem está comigo, diga glória a Deus. E Jesus vai cumprir também a lei. Ele diz assim: olha, vai, versículo 14, ide e mostra-te os sacerdotes. Ponto. E a Bíblia diz que os leprosos ouviram isso e foram. E quando eles foram, queridos, eles perceberam que estavam limpos. Agora vejam, 9 daqueles leprosos estavam tão felizes, mas tão felizes pela bênção que receberam, estão curados. Vamos voltar para casa. Vamos voltar para o convívio social. Vamos voltar para o esposo, para a esposa, para os filhos. Vamos voltar para a cidade. E eles foram embora. Mas a Bíblia diz que quantos eu disse? Um deles, olhando e viu que estava curado, ele parou. E ele voltou para trás. Ele voltou para trás e ele se jogou aos pés de Jesus. Versículo 16. Caindo aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graça. E este era samaritano. Lembra que os judeus, eles não tinham muita afinidade com os samaritanos? E os samaritanos eram considerados um povo misto. Eles não eram um povo puro, e por isso não eram dignos da graça e da misericórdia de Deus. Não eram dignos de ser chamados filhos de Deus na interpretação dos judeus. Mas observe que o leprosário, irmãos, não era só por samaritanos. Ali muito possivelmente tinham judeus, e eu quero arriscar aqui que talvez esses 9 que estavam lá e foram embora e não voltaram eram os judeus. E eles estavam ali porque a lepra, a doença, a praga colocou eles no mesmo lugar. Não fez acepção, nem judeu e nem samaritano. Todos eram leprosos. Quem está comigo, diga glória a Deus. Para nós entender, Jesus vai olhar para esta cena e vai dar aqui para nós implicitamente a entender que eles eram judeus, os 9 que voltaram e não vieram para agradecer, porque Jesus diz no verso de número 17, e perguntou ele: não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Versículo 18: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, senão este samaritano. Então nós subentendemos, queridos, que os demais 9 muito possivelmente eram judeus, leprosos que foram curados, mas que eles estavam muito mais preocupados em voltar para o convívio social, em voltar para as suas famílias, em voltar a viver novamente a sua vida de forma sem empecilho, voltar à sua vida natural e normal, do que agradecer a Deus. Quem está comigo, diga glória a Deus.
E Jesus disse para este estrangeiro no verso número 19: levanta e vai, porque a tua fé te salvou. Aqui nós temos ao menos um ensino aqui. Além dele ser limpo, dele ser liberto da enfermidade, pela fé ele recebe a salvação. Então, além de receber a cura física, ele recebe o maior milagre, que é a salvação da vida dele. Você pode glorificar a Deus por causa disso ou não? Agora vejam, queridos, vamos às lições nesta tarde. Eu disse para vocês que eu quero te mostrar aqui pelo menos 3 diferenças entre gratidão e ingratidão. Gratidão, irmãos, ela advém de um sentimento de dívida. Se não me engano, eu já falei aqui sobre isso, mas não custa nada repetir. A gratidão, ela advinda, ou ela precede um sentimento de dívida. É um sentimento, irmãos, de dívida que você tem com uma outra pessoa, um terceiro, que no momento um momento mais terrível da sua vida, talvez um pior momento da sua vida, esta pessoa te estende as mãos. Imagine você numa situação financeira deplorável. Você está prestes a ser despejado, porque você deve 3 meses de aluguel. Aqui eu estou contando uma história para você entender o que eu estou querendo dizer para você. Imagine-se, coloque-se nessa história. Você está devendo 3 meses de aluguel e você está prestes a ser colocado para fora, despejado da sua casa. E imagine que você tem um carro, esse carro é financiado. Se você não conseguiu pagar o aluguel, muito menos a parcela do seu carro. E o banco vai vir a tomar o seu carro. Você vai ficar sem o seu carro, vai ficar sem a sua casa. Para piorar a situação, agora você cai num leito de enfermidade. E você não consegue sequer se locomover e buscar, às vezes, um recurso para que você possa ter o alívio desse sofrimento que seja momentâneo. De repente, alguém aparece e diz: olha, quanto você precisa para sair desse sufoco e desse aperto. E a pessoa vai e pega esse valor e te faz um cheque, ou hoje, mais moderno, te faz um Pix. E você recebe este Pix agora. Esta quantia que você recebe resolve o seu problema. Você quita o seu veículo, você quita o aluguel atrasado da sua casa, você vai fazer um tratamento, você se reestabelece. Qual é o primeiro sentimento que vem no seu coração? O que eu posso fazer para restituir essa pessoa? E você fica com esse sentimento de dívida, que enquanto você não faz algo para recompensar, retribuir essa pessoa, você não descansa. A não ser que você seja muito prefixo ingrato, você vai sentir no coração esse desejo de ajudar e abençoar essa pessoa. Agora veja, nós estamos falando aqui de coisas naturais, corriqueiras, coisas ordinárias. Agora imaginem e olhem dentro do pressuposto bíblico, que aqui nós não estamos falando apenas de coisas materiais, mas estamos falando também de coisas espirituais. É como Jesus disse para ele: você não está sendo somente curado fisicamente, mas você está sendo salvo espiritualmente. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Agora imaginem, o que foi que Deus fez para mim? Deus deu o seu Filho, enquanto nós ainda éramos pecadores, condenados ao abismo. A nossa única esperança, irmãos, era a condenação eterna. E Deus não seria injusto se Ele fizesse isso para conosco. Mas mesmo assim, o amor de Deus foi maior, e Ele deu o seu Filho por amor a nós. Não teríamos nós que ter esse sentimento de dívida ao Senhor. E esse sentimento de dívida é que me leva a ser grato a Deus. Quem me ouviu, diga glória a Deus. Este sentimento de dívida que me leva a ser grato a Deus. E observe, de cada 100 pessoas, uma volta para agradecer. Como nós olhamos aqui da perspectiva bíblica, de 100%, 10 apenas voltam para agradecer. De 10 leprosos que foram curados, limpos, um voltou para agradecer. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Isso me leva a entender, irmãos, que nós somos ingratos. E como nós somos ingratos, gente? Eu estou acabando de mostrar para você uma situação real. Há pessoas aqui vizinho da gente que está sofrendo com uma estiagem, está sofrendo ali com plantação, porque agora nessa época não vai para frente nada. Até a horta, se não tiver debaixo de uma sombra, a gente morou lá há muito tempo.
se não tiver debaixo de uma sombra, nem a horta, o alfacezinho que você compra ali no mercado, que você vai comer a sua saladinha tranquilo, de forma muito fresquinha, lá você não consegue. Se não tiver alguma coisa para esconder do sol, do calor, morre, queridos. As criações que estão ali por volta, se não tem um cuidado especial, não tem uma sombra, não tem um alimento específico para que eles possam passar por este momento, por esse tempo, esse episódio agora climático, morrem também as criações. E vejam que a gente levanta de manhã cedo, a gente vai para todos os lugares de forma muito tranquila, e às vezes a gente volta para casa fazendo o quê? Reclamando, murmurando, falando, meu Deus, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, e a gente acaba esquecendo de agradecer a Deus pelo que a gente tem, e só fica reclamando pelo que não tem. Quem está comigo, diga glória a Deus. Então isso, queridos, é ingratidão, e o Senhor Ele não se agrada com isso. O salmista, quando ele escreve o Salmo 103, ele diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Não tem como falar de gratidão e não lembrar do Salmo 103. Agora vejam, quando nós olhamos para o texto e dentro deste princípio que nós estamos aqui estabelecendo, percebe a diferença. Eu quero mostrar pelo menos 3 diferenças entre a gratidão e a ingratidão. Em primeiro lugar, irmãos, a gratidão, ela aproxima as pessoas. A ingratidão separa. Quem é que quer ficar perto de uma pessoa ingrata? Quem é que quer ter amizade? Quem é que quer desenvolver relacionamento com a pessoa ingrata? Não. A gratidão, ela aproxima as pessoas. Mas a ingratidão, ela separa. A ingratidão, ela afasta as pessoas. Porque não é possível, irmão, se você trabalha, você faz... eu quero usar o provérbio popular, das tripas ao coração, para que você mantenha, sobreviva, você ajuda a pessoa, você estende as mãos para ela, mas nunca esta pessoa reconhece o que ela faz. Ela acha que o que você faz é mais que obrigação sua. Isso é a ação ou a atitude de pessoas ingratas. E quando nós vemos a gratidão em ação, irmãos, isso faz com que as pessoas se aproximam umas das outras. Mas vejam como o texto é claro em mostrar para nós: de cada 10 irmãos, 1 volta para agradecer. Uma pessoa é grata. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Segundo lugar, a gratidão, irmãos, ela faz a pessoa lembrar. Quando você participa, quando você tem uma pessoa no seu convívio social, essa pessoa é grata, você sempre está lembrando dela. Você sempre está fazendo memória, menção desta pessoa. Agora, a ingratidão, esquece. Você pode ajudar a pessoa que hoje resolveu o problema dela, você tirou ela de uma situação adversa. Amanhã, ela nem lembra mais que você existe. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. A cada 10 pessoas, conforme diz o texto, 1 é que se lembra daquilo que a gente fez por ela, daquilo que você fez por ela, daquilo que do seu convívio social. Às vezes você tanto ajudou, tanto estendeu as mãos, e você às vezes agora está até lembrando desta pessoa, fala: meu Deus, e essa pessoa desapareceu, ela nem sequer lembra que você existe. Então percebe a segunda diferença da gratidão e ingratidão. A gratidão te faz lembrar. Agora a ingratidão esquece. A pessoa ingrata, ela nunca vai lembrar de absolutamente nada que você fez por ela, que você estendeu as mãos. Ela está muito mais preocupada em gozar a sua vida de forma natural, em voltar para o seu sossego, do que lembrar de você. A cada 10 pessoas, 1, nós podemos contar que essa pessoa vai ser grata a você e vai lembrar de ti. Agora veja, em terceiro lugar, a terceira diferença entre a gratidão e a ingratidão. A gratidão, irmãos, ela é expressa, ela é expressiva. Eu não posso apenas, eu gosto de comparar aqui com o amor. O amor não basta apenas você falar que ama. O amor é prova viva. O amor é ação. O amor é prático. A gratidão também não é diferente. A gratidão não é você levantar as mãos e falar muito obrigado. Isso não é gratidão. Gratidão é prática. Gratidão é quando você faz questão de participar da vida da pessoa, faz questão de ajudar, de ser parte íntima desta pessoa. A gratidão faz você expressar os seus sentimentos de formas práticas. De formas práticas e cotidianas. Agora, enquanto a ingratidão, ela omite. A ingratidão, irmãos, é a omissão. A ingratidão não faz isso. Às vezes ela até pode fazer, mas não faz. Ela é omissa. E eu volto a colocar de novo dentro da perspectiva do texto. A cada 10, 1 pessoa
você percebe que ela expõe ou ela expressa a sua gratidão. Quem está comigo, diga glória a Deus. Então percebe, irmãos, que a gratidão ela é algo tão valioso para Deus, é algo tão valioso da perspectiva bíblica, que em todas as passagens bíblicas que a gente olha e vê pessoas que são gratas e pessoas que expressam a sua gratidão, elas são beneficiadas pelo Senhor, elas são beneficiadas por Deus. Levante uma das suas mãos e diga: gratidão traz benefícios. E quais os benefícios da gratidão, gente? Eu quero lembrar de um texto para vocês aqui, e vocês vão de convir comigo. Esse texto é do Velho Testamento, quando Davi ele assume o trono. Escute bem, Davi ele assume o trono e agora ele é o rei de Israel, e agora ele tem todas as nações ali circunvizinhas à sua volta, os capitães, ele tem o melhor exército. Davi é o rei de de Israel. Quem está comigo, diga glória a Deus. E agora os reis, os reinos em volta estavam prestando continência para Davi. Entre aspas, Davi não tinha mais nenhum tipo de ameaça, não é? Davi estava fortificado. E ele poderia muito bem se exaltar, ele poderia muito bem se orgulhar da posição em que ele estava. Mas um certo dia, Davi estava sentado à mesa e ele lembrou-se. Gratidão te faz o que, gente? Lembrar. Ele fez um pacto com um rapaz lá na mocidade dele. Ele lembrou. Ele falou assim: certa feita eu falei com o Jonatas, ele era meu amigo, e a gente combinou ali, lá na nossa infância, coisa muito tempo atrás, mas eu fiz esse compromisso com ele. Eu queria honrar a memória dele. E ali ele estava com seus capitães, o chefe dos seus exércitos, toda a monarquia estava ali, estavam todos os bajuladores. E aí eles pensaram: olha, certamente vai sobrar alguma coisa para a gente, hein? E Davi disse assim: olha, tem alguém da casa de Saul? Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Talvez as pessoas olharam para Davi e falaram: mas Saul, rapaz, você está perturbado da mente? Olha o que Saul fez com você. E Davi disse: tem alguém da casa de Saul que ainda está vivo e que eu possa usar de beneficência com ele? Tem alguém? Talvez as pessoas olhem bem para cá, gente, entenda que eu estou falando para vocês sobre gratidão. Davi chegou no posto, num patamar que, se ele fosse uma pessoa ingrata, como eu estou colocando aqui para você, jamais ele queria aproximar essa pessoa, porque a ingratidão afasta. Eu quero essa pessoa morta, longe de mim. A ingratidão, ela não lembra, ela esquece. A ingratidão, irmãos, ela é omissa, ela não é expressiva, ela não tem expressão. Mas a gratidão é o contrário. E Davi lembrou, ele falou assim: olha, tem alguém da casa de Saul? Eu quero abençoar ele. Aí alguém que estava do lado falou assim: ó, tem um rapazinho lá, um aleijado, velho. Ele caiu, está todo arrebentado, está lá em Lodebar. Falou: não importa, pega a carruagem e vamos lá buscar ele. Quem está comigo, diga glória a Deus. Traga ele aqui. E quando eles trouxeram o Mefibosete, todo torto, coitado, todo manqueba, e aí chegou ali, sentou na mesa, falou: Davi disse para ele assim: você vai comer todo dia aqui na minha mesa. Tudo que era dos seus pais eu vou restituir para você. E tem mais, eu vou dar esses comandantes aqui, esses trabalhadores vão ser seu agora. Eles que vão fazer tudo para você, e você vai comer na minha mesa todos os dias. Olha para cá, gente. A gratidão te faz sentar na mesa do rei. Quem está comigo, diga glória a Deus. Mesmo que o mundo te esqueça, mas seja grato a Deus, porque a gratidão te aproxima. Quem está comigo, diga glória a Deus. Você percebeu isso, gente? Então imaginem agora como a gratidão ela satisfaz a Deus. Você acha que Davi não estava sendo usado para lembrar daquele pobre miserável que estava lá jogado, sabe lá Deus aonde? A descrição ou a raiz da palavra Lodebar é esquecimento. Estava na terra do esquecimento, mas a gratidão fez lembrar. Quem me ouviu, diga glória a Deus. Pastor, quer dizer que se eu fizer agora e a pessoa passar 50 anos e ela não me lembrar de mim, ela vai lembrar dos meus filhos? Sim, porque a bênção do Senhor estende-se de geração em geração. Talvez eu esteja aqui hoje recebendo os benefícios que tenho recebido da mão do Senhor. Talvez nem é porque eu mereça, mas porque há algum tempo minha mãe ou meu pai ajudou alguém, e hoje a bênção do Senhor que foi
ou que foi profetizada por eles, lá está me alcançando hoje. Não desista, gente, de fazer o bem. Não desista de abençoar o próximo. Não desistam de ser gratos ao Senhor, porque a gratidão trará recompensas para nós no tempo oportuno. Só quem acredita nisso, levante a mão e diga glória para Jesus. Dê uma salva de palmas para Ele, porque Ele está presente. Levante a sua mão e diga: eu quero ser grato. Isso, irmão, sejam gratos. Então, o que é de fato a gratidão? A gratidão, como eu disse para vocês, é esse sentimento que deriva desse sentimento de dívida, não é? Mas não somente isso. A gratidão também ela é espontânea. A gratidão também ela é espontânea. E quando você faz isso espontaneamente, é aí que Deus se agrada. É aí que Deus se agrada quando você abençoa, quando você usa de benignidade com o próximo. A Bíblia diz e afirma para nós, no capítulo 24, 25 de Mateus, que quando Jesus vai estar ali ministrando o sermão profético, ele diz assim: quando vocês me viram com fome, vocês não me deram o que comer. Quando vocês me viram com frio, não me vestiram. Quando eu estive doente, não fosse me visitar. E você conhece esse texto. Aos que estavam perto deles, os discípulos, talvez questionou: mas Senhor, mas quando que a gente fez isso? Olha, quando vocês fizeram a qualquer um destes meus pequeninos, a mim me fizestes. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Percebe que isso é tão pesado, irmãos, para nós, é tão caro para nós, que vai ser usado como critério para julgamento. Entenda isso. Jesus está falando ali sobre critério, porque aí ele vai falar assim: olha, agora vai ficar as ovelhas de um lado e os bodes do outro. As ovelhas são aqueles que atenderam os critérios, os bodes são aqueles que não atenderam. E aí eles questionaram: mas quando que a gente fez isso? Quando vocês me viram com frio e não me vestiram, quando vocês me viram com fome e não me deram de comer, quando eu estive doente vocês não foram me visitar, quando vocês não fizeram isso a qualquer um desses meus pequeninos, vocês não fizeram a mim. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Então percebe, irmãos, que essa questão da gratidão, ela é muito pesada para nós, ela é muito cara para nós, e vai ser usado no final como critério para julgamento. Você teve a oportunidade, a Bíblia chega a dizer para nós que quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então observa que se você não tem um coração grato, irmãos, se você não tem um coração aberto para Deus e as coisas de Deus, então você tem um sério problema. Porque, vejam bem, nós somos seres gregários. Ninguém nasceu para viver abandonado, alongado, para lá e para cá, não. Não, nós nascemos para viver em comunhão, em unidade. Nós nascemos para viver em grupos. Ninguém nasceu para viver abandonado. Ninguém nasceu para viver sozinho, solitário. É por isso que você precisa ser grato. Porque a gratidão, irmãos, atrai as pessoas a você, não te afasta. E eu vou te contar mais um assunto aqui para nós caminhar para a conclusão. Uma senhora de muita idade, e a gente olhava a situação dela, e isso é verídico, e era uma situação muito terrível, deplorável, porque nem os filhos não queriam ficar com aquela senhora, nem os filhos não queriam cuidar dela, e ela ficava jogada para lá e para cá, era uma situação muito difícil. E quando a gente foi atualizar a partir disso, eu aprendi muito a observar e entender o contexto geral da história. A gente foi entender que esta senhora, irmãos, ela nunca foi grata, nunca reconheceu os filhos. Ela foi uma pessoa muito ruim durante a vida toda dela. E agora que chegou a fase da velhice, que ela precisa das pessoas, as pessoas se afastaram dela. A gente olha de fora e fala: meu Deus, coitadinha, não é? Mas ninguém sabe como foi a vida dela. Ela nunca foi grata à família. Porque a gratidão, irmãos, ela aproxima, a ingratidão afasta. Você está entendendo isso? Diga glória a Deus. Estou aplicando isso aqui de forma muito prática. A gratidão te faz lembrar, mas a ingratidão esquece. Se você é uma pessoa que não é grata a nada, nem por ninguém, as pessoas não vão lembrar de você. Você não vai fazer falta para a vida de ninguém. E quando nós olhamos para o texto, irmãos, a Bíblia Sagrada diz que Jesus, ele abordou esse assunto, mas não foram 10. Por que só veio um? Quem está comigo, diga glória a Deus. E aqui a gente aprende, irmãos, que a grande maioria, a gente pode colocar 90% das pessoas hoje são ingratas. 1% só, ou 10% de cada 100 são pessoas gratas. Pessoas que, de alguma forma, elas aproximam, elas lembram, elas expressam gratidão.
E eu disse para vocês que a gratidão trará benefícios para nós. E não somente benefícios do ponto de vista natural, ordinário. Jesus disse isso: você não está sendo apenas curado da sua lepra, como eles também foram, mas você também está recebendo grande benefício. Vai, porque a tua fé te salvou. Levante a sua mão e diga glória para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar vocês a se colocar de pé agora, e nós vamos fazer a oração da gratidão. Esqueça tudo que você já viveu até hoje. Tão somente levante a sua mão para o céu e agradeça ao Senhor. Fala: Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por tudo. Se você passa por enfermidade, por dor, por perseguição, por privação, agradeça ao Senhor. Agradeça a Deus, porque tudo está nas mãos do Senhor. No momento oportuno, Ele vai usar o rei para lembrar de você. Fala: aquele meu filho, eu quero usar de benignidade com ele. Fecha os teus olhos. Pai de poder e graça, é neste momento de oração que nós agradecemos ao Senhor por tudo, Pai. Cubra-nós com teu sangue. Que o Senhor nos dê um coração grato, meu Pai, voltado para ti, pronto a te servir e agradecer ao Senhor em toda e qualquer situação, meu Deus. Porque nós aprendemos aqui nesta tarde que a gratidão, meu Deus, aproxima as pessoas. A gratidão faz lembrar, meu Deus. A gratidão, meu Pai, é expressa, é a expressão máxima, é prática, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui para receber das suas mãos a grande vitória. Nós estamos aqui para receber das suas mãos, ó Pai, esta proteção, meu Deus, esta graça que será derramada. Nós esquecemos de tudo que vivemos até agora para levantar as mãos para o céu e agradecer ao Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Abre o céu sobre nós, porque nós sabemos, Deus, que a gratidão traz benefícios para nós. Em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor morreu na cruz para nos salvar. Pai, enquanto nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, nós sabemos que o Senhor move o céu e prepara, Senhor, aquilo que nós precisamos e necessitamos. Nós te agradecemos, Senhor. Que o nosso coração seja sempre grato ao Senhor por tudo. Em nome de Jesus, assim nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Senta, queridos, mais um minuto, se você puder. Exalte a Deus com muitas palmas. Enquanto eu orava aqui, queridos, Deus me trouxe a oração de Jesus em João 11. A gente pensa às vezes que o maior milagre que a gente pode imaginar é a ressurreição do morto. Você acredita nisso? Diga amém. Talvez é o maior milagre prático que a gente possa ver. É uma pessoa chegar morta aqui, você orar e ela ressuscitar. Mas a gente pensa que para esses milagres extraordinários acontecerem, escute bem que isso aqui é uma revelação. Enquanto eu orava, Deus colocou em meu coração. A gente imagina que para a gente ver esses milagres extraordinários do ponto de vista até da ciência, porque quem quer que ressuscita um morto? Não há possibilidade. Morto é morto e acabou. Mas o morto vira a vida. O que você imagina? Que você tem que gritar, meu Deus, e fazer estardalhaço, e fazer grandes movimentos, e chamar a atenção, e pular, e rodar, e fazer coisas extraordinárias. Não, gente. Você sabe como é que Jesus orou para ressuscitar Lázaro? Foi isso que Deus colocou em meu coração enquanto eu orava. Quando ele falou assim: Marta, tira a pedra. A Marta estava cheia de dúvida. E o contexto do João 11 é tudo contra a dúvida. Jesus ele vai trabalhando a dúvida dos discípulos, dos judeus, de Marta, de Maria. Todo mundo tinha dúvida. E Jesus ia trabalhando essa questão da dúvida do coração deles. E Jesus disse para Marta: eu não disse para você que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Aí tiraram a pedra. Tiraram a pedra do sepulcro. Lázaro estava morto há 4 dias. Você conhece o texto. Aí vem a oração de Jesus. A oração de Jesus, irmão, não é: sai demônio da morte, espírito da morte, sai daí, liberta Lázaro. Essa é a oração de Jesus? Não. Jesus, ele levanta a mão para o céu e diz assim: Pai, eu te dou graça. Graças eu te dou, meu Pai, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Eu só estou orando aqui por causa desses incrédulos aí, mas eu oro ao Senhor e eu sei que o Senhor sempre tem me ouvido. Então a oração de Jesus para ressuscitar um morto é a oração de gratidão a Deus. Pai, eu te dou graça. Leia o texto. Procure João 11 e tenha isso como lição de casa. Chega lá na sua casa, você vai ler o João 11, você vai encontrar o texto de Jesus fazendo a oração: Pai, eu te dou graças. Então Jesus, ele agradece a Deus antes de ressuscitar um morto. Se
tem milagre maior que esse, eu não conheço. Mas veja, queridos, que quando nós somos gratos a Deus, Deus ele se manifesta do céu. O que eu quero dizer para você aqui nesta tarde é que quando nós agradecemos a Deus, irmãos, preste bem atenção, se coloque como a pessoa que está recebendo essa gratidão. Alguém chegou até você, imagine, preste bem atenção nisso, que eu vou fazer essa comparação para você entender aonde eu quero chegar. A pessoa chegou até você e falou: olha, há dias atrás, meses atrás, anos atrás, você fez isso por mim. E eu estou aqui com o coração aberto, eu quero te agradecer. Muito obrigado pelo que você fez por mim. A minha vida foi mudada, foi transformada, eu consegui isso ou aquilo. O sentimento que você, naquele momento você sente, irmãos, é um sentimento inexplicável. Você quer fazer ainda mais por essa pessoa, simplesmente porque a pessoa veio até você e te agradeceu. Olha, eu sou grato a você. O sentimento que ora nós sentimos é que a gente quer abençoar ainda mais essa pessoa. Olha, se você precisar, conte comigo. Não é assim que você faz? Quando você precisar, volte aqui, eu estou aqui pronto para te ajudar. Da mesma forma, o nosso Pai que está no céu, gente, é a mesma coisa. Quando você dobra o joelho aqui e fala: Deus, muito obrigado, meu Pai, eu fui curado dessa enfermidade, eu recebi a porta aberta que o Senhor falou, o Senhor prosperou a minha vida, o Senhor trouxe meu filho de volta, o Senhor abençoou a minha família. Deus, ele abre os braços e fala: meu filho, quando você precisar, volte aqui, papai te dá novamente, papai te dá. Aleluia. 5 pessoas aqui em nosso meio, Deus manda diretamente para você. Seja grato, agradeça mais. Se tem uma coisa que é o contrário da gratidão, irmão, você tem o prefixo ingratidão. Aí Deus não se agrada. Quando eu olho para essa questão, você olha lá para o Velho Testamento. Veja o que aconteceu com os murmuradores, os ingratos. Porque Deus, olha, presta bem atenção, Deus deu comida para eles. Deus deu carne na hora que eles queriam carne. Deus deu água na hora que eles queriam água. Estava no deserto, gente, deserto. E Deus tratou eles durante 40 anos. Não faltou comida, não faltou bebida. A roupa deles, irmãos, olha o texto. Eles não precisaram comprar roupa, não precisaram parar para fazer roupa, porque à medida que o corpo ia crescendo e se desenvolvendo, a roupa crescia junto. Você quer milagre maior que esse? Não seria o momento desse povo olhar para Deus e falar: Deus, eu não tenho como te agradecer. Não. Eles reclamavam, eles eram ingratos demais. Deus olha e fala: Moisés, eu vou matar todo mundo. Vão ficar tudo aí no deserto. Não vai ninguém. E Moisés disse assim: tudo bem, Senhor. E aí, quando você olha para dentro desse contexto, gente, a gente percebe o quanto Deus detesta a ingratidão. Mas quando você é grato a Deus, Ele abre o coração. Eu acabei de te dar aqui um exemplo prático disso. Alguém vem e te agradece, fala: olha, minha irmã, meu irmão, muito obrigado. Olha o quanto a senhora me abençoou, o Senhor me abençoou, me ajudou. Você abre os braços e diz para ele: olha, se você precisar, volte aqui, eu te ajudo de novo. Porque a pessoa está sendo grata. É a reciprocidade, irmãos. A gratidão traz essa questão da reciprocidade. Então Deus está falando diretamente com 5 pessoas aqui: seja grato ao Senhor. Ah, pastor, mas você não conhece a minha vida? Eu não preciso nem conhecer, estou falando para você: seja grato ao Senhor. É dele que vem a recompensa. 5 pessoas, cadê vocês? Querem levantar as mãos? Sejam breves, e o pastor Samuel vai orar também. Não é. Não está aqui essas 5 pessoas, Deus abençoe. Não é. O senhor aqui 1, 2. Cadê a terceira pessoa? Está ali, minha senhora. Não é. A senhora, minha querida, isso. Seja grata ao Senhor. Tem mais uma pessoa. Não vou insistir. É gratuito. Lá atrás. Só agradece a Deus, gente. Sejam gratos, porque é dele que vem a nossa resposta. Nós vamos receber o presbítero Samuel, que ele vai também orar por divina revelação nesta tarde. Aplausos para Jesus, recebendo o servo de Deus. Glórias a Deus, aleluias. Cumprimenta todos com a paz do Senhor. Bate as palmas, glorifica o nome do Senhor, aleluias. Preste bem atenção: o Espírito Santo de Deus, que não se engana, me revela ao Senhor 2 pessoas, que essas 2 pessoas só está falando com você. Você iniciar um propósito de louvor, de adoração, de gratidão ao Senhor dentro da sua casa. Em vez de você reclamar, de você murmurar, louve ao Senhor e Ele vai agir. Cadê essas 2 pessoas? A minha irmã? Cadê a outra pessoa que é a tua vitória? Não é, também não é. Cadê esta pessoa revelada? O Senhor está tocando. Meu irmão, mas como que eu vou louvar, agradecer o Senhor? Amém?
Louve ao Senhor, independente da circunstância. Agradeça o Senhor e Ele vai te alcançar. A bênção do Senhor vai te alcançar. Cadê esta pessoa? Última vez, não vou insistir, não é minha irmã também. Então não é também. Recebe a tua vitória, irmão Valdeci. Toma posse da tua bênção. Glórias a Deus, aleluias. O Espírito Santo de Deus, que não se engana, me revela sobre uma pessoa. E esta pessoa, Deus está falando com você. Persevere. Exatamente como a palavra que o Senhor usou o pastor nesta tarde. Não canse de fazer o bem, persevere, porque é como uma semente lançada, em breve ela vai florescer. Cadê esta pessoa? Persevere. Mas não está tendo retorno, persevere. Cadê esta pessoa que é a tua vitória? Não canse de você semear, recebe a tua vitória. Isso, toma posse. Glórias a Deus, aleluias. O Espírito Santo de Deus, que não se engana, me revela sobre uma pessoa, que esta pessoa você tem sentido um incômodo no seu estômago. Esse incômodo, dependendo daquilo que você come, você sente aquele incômodo, assim, um inchaço. O Senhor está repreendendo uma enfermidade e curando. A minha irmã aqui de verde, recebe a tua vitória, toma posse, aleluia, glórias a Deus. O Senhor me revela sobre uma pessoa, e esta pessoa você está passando, é a última revelação que o Senhor está me passando. Esta pessoa você está enfrentando uma situação na sua saúde também, amém? E essa dificuldade é a sua memória. De repente você dá um apagão assim, que você perde assim o norte, você fica sem saber o que você está fazendo, o que é, daquele apagão. O Senhor está restaurando a sua saúde, a sua memória. Cadê esta pessoa? Não é minha irmã? Recebe pela fé, minhas irmãs, recebe pela sua fé. A pessoa revela isto, toma posse da tua bênção, recebe a vitória das mãos do Senhor. Eu falei a última revelação, mas o Senhor me revelou sobre uma pessoa, que esta pessoa, você está pensando no Senhor, pedir uma direção. Senhor, eu vou ou não vou? O Senhor está falando com você, tome a iniciativa, amém? O Senhor está contigo, vá, toma iniciativa que Ele vai agir. Receba a tua vitória, irmão Rafael. Toma posse. Amém. Receba o servo do Senhor. Bate as palmas, glorifica o Senhor. Graças a Deus. Quem foi abençoado, diga amém. O Senhor diz para uma pessoa que aqui está presente: não desista. Não desista. Você estava perto de desistir. Não sei exatamente do que, mas você está muito aborrecido e falou: para mim não dá mais. E o Senhor diz: não desista. Cadê você? Levante a sua mão. Aqui está, meu querido. Persevere, vai adiante, não desista. Deus é contigo. Deus livra uma pessoa da família de uma irmã da morte hoje. Hoje, aqui está. Livra em nome de Jesus, Pai. Tenha misericórdia dessa vida. Tem uma pessoa aqui em nosso meio que o Senhor me diz assim: olha, filho, diz para ela não se preocupar. Entrega nas minhas mãos e descansa. Cadê você? É que às vezes a gente quer ajudar Deus, né? Não tem essa vez? Lá, minha irmã. Isso. Descansa no Senhor. Deus não precisa de ajuda não, deixa Ele trabalhar. Às vezes a gente quer ajudar Deus, dá uma forcinha para Deus, irmão Samuel. Ah, mas eu quero ajudar Deus, porque Deus está demorando demais. Tem duas pessoas aqui no nosso meio. Você fez um voto até. E você pediu para Deus, escreveu. Deus aceitou o seu pedido. Agora vejam. O tempo é de Deus, viu, gente? Então não fique murmurando, porque Deus não me deu, porque não sei o quê. Deus está dizendo assim: eu aceitei o seu pedido. Escute bem, eu vou fazer um comparativo aqui para você entender. Às vezes você está procurando fazer a sua aposentadoria. Chegou lá no INSS, ok, tá, o seu pedido foi aceito. Quanto tempo para você receber seu benefício? Assim é com Deus. No momento certo, quando você menos esperar. Eu ouvi uma irmã contando esses dias atrás. Ela falou assim: eu fiz o pedido, o INSS aceitou minha aposentadoria e eu fiquei lá esperando. E cadê? Depois ela esqueceu. Quando ela foi no banco para ver, tinha 3 depositadas já. E ela nem sabia. Agora imagina a alegria, hein? Você ter 3 salários depositados na conta. O tempo é de Deus, gente. Cadê você? O tempo é de Deus. Não é. O tempo é de Deus. O tempo é de Deus. O tempo é de Deus. Minha querida irmã, senhora de vestido marrom, eu não sei exatamente o que a senhora pede, mas o tempo é de Deus e Deus já aceitou seu pedido. Pode glorificar o Senhor. Ele está aqui presente. Deus abençoe, queridos. Nós vamos fazer a oração final, mas eu quero que vocês venham aqui à frente para nós fazermos em conjunto esta oração. Obrigado por vocês terem vindo. E eu tenho certeza que Deus tem uma recompensa para cada um de vocês. Quem acredita na recompensa, digam amém. Deus, irmãos, Ele não é ingrato, viu? Deus, Ele é grato.
A gratidão pertence a Deus. Então veja que tudo que a gente faz para Deus, Deus ele recompensa. Deus ele recompensa cada esforço. Deus ele recompensa cada ação que nós fazemos em prol dele ou da sua obra, dos seus filhos. Deus ele traz recompensa. Nós vamos orar com o voto do livramento na mão. Você vai trazer ele semana que vem. Quarta-feira que vem. Tem mais voto lá? A gente vai orar com o voto do livramento nas mãos. Nós estávamos indo para... Como é que é a igreja do William lá, pastor? É regional? Tocantins. E nós passamos exatamente no momento, irmãos, que uma moça, uma senhora já de aproximadamente uns 35, 40 anos, tinha acabado de sofrer um acidente, estava toda jogada no chão, capacete para um lado, e o pessoal correndo para lá e para cá. E quando eu passei por lá, Deus falou no meu coração, falou, é por isso que você tem que orar pelo livramento. Quem é que está isento disso, hein, gente? Quem está isento disso? Ninguém está isento. Nós viemos para cá semana retrasada, ao atravessar a rua ali, pastor, tinha um carro tombado, a pessoa presa lá dentro das ferragens, o carro de roda para cima, o outro quase entrou dentro da porta. É loucura, gente. O horário de pico é uma tensão terrível aqui na cidade. Então nós precisamos orar, não negligenciem isso. Peçam para Deus a proteção, peçam para Deus o seu livramento, e Deus certamente te dará. Vamos orar então, gente? Pai, nós apresentamos nas tuas mãos estes votos. Nós sabemos, Pai, que a unção do Senhor é derramada quando nós oramos. Nós pedimos a tua proteção, livra-nós do acidente, livra a nossa casa, nossa família, do furto, do roubo, Senhor, do incêndio. Livra-nos, meu Pai, do homem sanguinário, em nome de Jesus. Amém. Você vai pegar o seu voto. Verdade, vou falar sobre isso. Você vai pegar o seu voto, o meu já está aqui. Nós vamos orar com ele nas mãos e nós vamos pedir para o Senhor a proteção. Queridos, enquanto o pastor Samuel vai distribuir aqui os votos, nós vamos fazer um almoço aqui dia 30 para os pastores e obreiros que vêm na reunião ministerial. A gente vai fazer aqui um almoço para aproximadamente umas 300 pessoas, porque vem todos os pastores da região por uma reunião ministerial. Não é para membros, não é para visitantes, é uma reunião ministerial. E a gente vai fazer um almoço para os pastores e nós estamos pedindo a colaboração de quem puder, obviamente, nos ajudar com 1 quilo de frango, ou 2 ou 3. Nós precisamos, no geral, nós já temos, eu acho que 30 quilos. 30 quilos de frango nós já temos. E nós precisamos de mais 30 quilos para poder fazer o almoço para os nossos pastores. E se porventura tiver alguém que quiser ajudar, você pode dar 1 quilo, 2. A gente vai servir também um refrigerantinho daqueles de 250 ml, eu acho, aquela garrafinha pequena. Nós vamos servir a marmita com um refrigerante daquele. Se vocês puderem ajudar a gente a ajudar nossos pastores, porque eles vêm de fora, às vezes a reunião demora, a gente tem que tratar muitos assuntos, termina provavelmente por volta de meio-dia, e aí não tem nem almoço na rua. A gente precisa pelo menos dar um almoço para os nossos pastores. Então, gente, não é obrigatório, mas se você sentir no coração, se tiver condições, pastor, eu quero ajudar, procure o pastor Samuel ou a nossa irmã Lília, que está ali na livraria, você pode ajudar ali, trazendo o quilo de frango, 2, ou seja, o refrigerante, o que você puder ajudar, tá bom? Quem me entendeu, diga glória a Deus. Então vamos orar, gente, com o nosso voto do livramento nas mãos? Levanta para o céu, por gentileza. Depois você pode procurar a gente ali, quem puder ajudar. A gente vai anotar seu nome e o dia que você vai trazer aqui o seu donativo, tá bom? Feche os olhos. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós pedimos a Ti a Tua proteção. Pai, cubra-me com Teu sangue. Me cuida, Senhor. Me livra. Livra minha esposa, minha filha, minha família. E eu peço agora, Pai, cuida dos Seus filhos. Cubra todos eles com Teu sangue. Livra, Senhor, agora. Olha aí a fé dos Seus filhos. Protege, Pai. Livra do acidente, do homem mau, do homem sanguinário. Livra do assalto, do roubo, do furto, Senhor. Livra a casa deles. Livra, Senhor, agora do incêndio. Livra, meu Pai. Leva-nos em paz, em segurança, de volta para o nosso lar, meu Deus. Abençoados e agraciados pelo Senhor. Pai, nós te agradecemos por até aqui o Senhor ter nos ajudado e cuidado de cada um de nós. É assim que nós oramos e te agradecemos, certo da tua resposta. E a igreja digam: amém. Deus abençoe vocês, queridos, do coração. Deus abençoe. Levante a sua mão e vamos despedir, dizendo para os outros: a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos orar por todos vocês, ministrar a unção do vencedor, e você já está liberado para voltar para casa. Às 19 horas estaremos aqui de volta, e sexta-feira segue o propósito, hein, gente? 3 horários, 9, 14 e 19 horas.
Tá demais. Filho, já faz muito tempo, mas hoje chegou o momento, o dia da sua vitória. O seu choro não foi em vão, mas, filho, a sua oração chegou ao meu trono de glória. Chorava com o rosto no pó, no vale pensava estar só, mas lá eu estava contigo. Eu fui seu alento na dor, no frio eu fui seu calor, e na solidão seu amigo. Não quero te ver mais chorando e sofrendo assim. Nas lutas que estás passando, estou pondo hoje um fim. Levante a cabeça outra vez, enxugue seu rosto molhado, pois, filha, a vitória chegou, sua prova acabou, você foi aprovado. Que todos vão em paz, que o Espírito Santo de Deus leva-os em paz para os seus lares. Chorava com o rosto no pó, no vale pensava estar só, mas lá eu estava contigo. Eu fui seu alento na dor, no frio eu fui seu calor, e na solidão seu amigo. Não quero te ver mais chorando e sofrendo assim. Nas lutas que estás passando, estou pondo hoje um fim. Levante a cabeça outra vez, enxugue seu rosto molhado, pois, filha, a vitória chegou, sua prova acabou, você foi aprovado. Não quero te ver mais chorando e sofrendo
assim. Nas lutas que estás passando, estou pondo hoje um fim. Levante a cabeça outra vez, enxugue seu rosto molhado, pois filha, a vitória chegou, sua prova acabou.